afirmações importantes, né? Nessa última música. Usa-me como um farol que brilha à noite, né? Como ponte sobre as águas. Nesse momento nós vamos receber mais uma porção da palavra de Deus. Quero chamar nosso irmão Juninho. Hoje não teremos classe de crianças e nós vamos passar a palavra para ele. Isaías 52, verso 7, vai de encontro ao que acabamos de cantar. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos receber aí mais uma porção da palavra de Deus. Deixa eu pegar a parafernália aqui. Boa noite, queridos. Que o Senhor esteja com todos vocês. Um privilégio estar aqui de novo nesse púlpito. Acho que pelas minhas contas, estava conversando com a Michelle, faz 3 anos que eu não subo mais aqui. A última vez que eu estive aqui, trabalhava como seminarista aqui na igreja. E é uma alegria muito grande estar de volta aqui, podendo compartilhar e a gente meditar na palavra de Deus. E o tema que eu quero trazer para vocês hoje é falar sobre o ID, que é a missão do discipulado. Mas eu queria convidar você para que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós leremos do versículo 18 ao 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 até o 20. Tem um barulho de papéis ainda, né? Que os irmãos estão procurando ainda. Evangelho de Mateus, dos versículos 18 a 20, diz assim o texto, a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos com a Tua palavra aberta. E eu quero, nesse momento, pedir o auxílio do Teu Espírito, o Espírito ensinador, que o Senhor nos ensine com a Tua palavra. Mas muito mais que nos ensinar, o Senhor nos ajude a praticá-la, a vivê-la na nossa vida, Pai. É isso que eu oro, no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Como eu falei, o que eu quero que nós meditemos nessa noite, o tema é o ID, a missão do discipulado. Se tem um caminho que eu e você temos que trilhar na nossa vida como discípulos, é o discipulado. Agora, o que é o discipulado? O discipulado, de uma forma geral, é o discípulo, o aluno que se achega ao lado do mestre. E ao aprender com o mestre, ele sai para fazer outros discípulos. De uma forma resumida, isso é o discipulado. Isso pode ser aplicado de uma forma geral, não é à toa que pode ser aplicado de uma forma geral, que eu não sei se quem aqui conhece o mundo das lutas, já ouviu falar do nome Elliot Gracie e Carlos Gracie. Foi os caras que elaboraram o tal do jiu-jitsu brasileiro, a filosofia do jiu-jitsu brasileiro, que impactou, que transformou o mundo das lutas. E não é à toa que as técnicas que esses homens trouxeram impactaram de forma tão grande o mundo das lutas, que alguns anos depois foram elaborados um campeonato com vários estilos de lutas, de várias modalidades de artes marciais, que depois deu origem ao UFC. Nesses primeiros 5 UFCs, campeonatos mundiais de vários estilos de lutas, o jiu-jitsu brasileiro saiu vencedor. Sobre todas as artes marciais. Foi uma transformação, foi um impacto no mundo das lutas. E foi de forma tão grande esse impacto que professores e alunos começaram a se achegar a esse mestre, Elliot Gracie, Carlos Gracie, e querer aprender a filosofia do jiu-jitsu brasileiro. E eles começaram a se achegar para esse mestre e a aprender a técnica do jiu-jitsu brasileiro e espalhar essa técnica para o mundo. E hoje o jiu-jitsu brasileiro é conhecido no mundo inteiro. Por quê? Aqui está o princípio do discipulado. Mas eu quero que, voltando aqui, que nós somos discípulos.
E dentro do caminho que Jesus nos propõe, o chamado para cumprir a missão, o ID, para nós não é uma opção, é um dever. Aliás, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos os evangelhos, o livro de Atos, todas as cartas, as epístolas, uma coisa bem clara: nós somos chamados a realizar a missão. A igreja, em sua essência, ela é chamada a realizar missão. Na verdade, não existe igreja sem ela cumprir o seu papel, que é pregar e testemunhar o evangelho. Um teólogo pastor conhecido aí, o Mike Gorin, ele tem um livro que chama A Missão da Igreja Hoje, e ele vai falar da essência da igreja, relacionado com a missão. Olha o que diz Mike Gorin, ele diz que a igreja deve entender que a sua missão é participar da missão do Deus Trino. E essa missão tem uma natureza comunal, é a missão do povo de Deus. A igreja só se torna igreja quando ela responde ao chamado de Deus à missão. Olha o final da frase aqui. A igreja só se torna igreja quando ela responde ao chamado de Deus à missão. Ou seja, o que Margorin está falando para nós? Que não há igreja sem missão. Porque quando Deus nos chama para sermos discípulos dele, Ele nos chama e nos move à missão. A sermos testemunhas do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele compreendeu isso muito, Pedro, ele compreendeu muito isso, muito claramente, esse propósito, quando ele esteve com Jesus, e quando ele vai escrever a sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 9, quando ele vai falar do fato de nós sermos o povo exclusivo de Deus, nação santa, sacerdócio real, ele vai falar que nós fomos chamados para ser povo dele, para um propósito, para uma finalidade. Olha o que diz aqui 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com um propósito, com a finalidade de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, ele está dizendo, Deus não nos chamou para nós sermos o povo eleito, para nos gloriarmos nesse fato, não. Ele nos chamou para, sim, sermos o povo eleito que vai em missão no mundo. Testemunhar a luz que há em nós. Porque nós somos igreja, e a essência da igreja é a missão. Não há igreja sem missão. Por quê? Porque a igreja é aquela comunidade de discípulos que se reúnem em volta da palavra, em volta do Evangelho, têm comunhão com Jesus, aprendem da pessoa de Jesus e saem para testemunhar a mensagem do Evangelho de Jesus. Esse é o discipulado que nos convoca, o ID. Mas, para nós entendermos aqui, compreendermos um pouquinho dessa missão que Deus nos convoca, eu quero olhar para o texto aqui, a gente entender um pouquinho mais e tirar alguns princípios que vai nos ajudar a cumprir essa missão. A primeira coisa que eu quero que nós olhemos para o texto aqui é entender quem nos comissiona. É importante a gente saber quem está nos chamando para cumprir a missão. Olha o que diz o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É interessante porque o texto, ele acha importante, ele acha fundamental começar a mostrar para nós que é importante dizer que quem está nos chamando, quem está nos convocando. Mas é preciso que você entenda um detalhe muito importante do contexto da passagem que nós estamos lendo aqui. O contexto dessa passagem aqui está dentro de um contexto maior que é a ressurreição de Jesus. É a narrativa do Cristo que ressurge. Porque o chamado do ID ele está totalmente conectado, ligado com esse evento, a ressurreição do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que nos chama agora para a missão. Na verdade, não haveria o ID sem a ressurreição. E, na verdade, a ressurreição é o que fundamenta toda a nossa prática cristã. É a ressurreição que fundamenta toda a nossa vida cristã, toda a nossa crença cristã.
O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele vai escrever lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 14, 15 e 17, ele vai falar essa verdade, de que a ressurreição é que fundamenta toda a nossa fé e vida cristã. Ele vai dizer, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui, ele está mostrando a verdade que a ressurreição é o grande fundamento de toda a nossa praxe e prática cristã. É a ressurreição que fundamenta a nossa fé, a nossa doutrina, é a ressurreição que vai fundamentar o nosso testemunho, que vai construir o nosso testemunho lá fora. Agora, é que a questão aqui é, como o contexto está diante da ressurreição de Cristo, Jesus agora está dizendo, aquele que ressurge, antes da sua ascensão, que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Agora, nós precisamos entender aqui o que é esse céu e terra. E para nós entendermos por que ele está falando céu e terra, nós temos que voltar lá no início de tudo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus o quê? O céu e a terra. Quando o autor em Gênesis está falando que no princípio Deus criou os céus e terra aqui, na ideia do hebraico, é tudo que há de ser tudo que é criado. Ou seja, todo o universo, todas as galáxias, tudo de elemento criado, tudo foi criado por Deus. E Jesus está falando agora que tudo que há criado, tudo que existe no céu, pensa aí, tudo que existe aqui no céu, criado. Tudo que está no céu e na terra, que foi criado por Deus. E agora, Jesus está dizendo, eu tenho poder e autoridade sobre tudo isso. Nada escapa sobre o meu poder e a minha autoridade. Por isso que ele está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nada escapa do meu domínio e do meu controle. Jesus recebeu toda autoridade, todo o domínio sobre tudo. E por que ele recebeu? Ele recebeu toda essa autoridade através da sua obra mediadora. Quando há 2000 anos atrás ele veio aqui nesse mundo, ele se encarnou, ele se humilhou, ele assumiu a forma humana e deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário. O que fundamenta o poder do Cristo ressurreto, que se torna o Rei agora, é a sua obra mediadora. Quando ele recebe, depois que ele vence a morte agora, todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. A gente tem que entender, há 2000 anos atrás, veio aquele homem, o servo sofredor. Vem aquele homem que era humilde, que nasceu na manjedoura. Mas quando ele ressurge como o Rei vitorioso. Ele ressurge como aquele que tem a coroa sobre sua cabeça. Aquele que tem o domínio de tudo agora. Aquele que não é mais o cordeirinho, mas agora é o leão da tribo de Judá. E Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, dos versículos 7 a 11, ele vai nos mostrar essa visão. O Cristo que se esvazia, mas que agora reina. E que todo joelho se dobra. Olha o que Paulo diz no Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 11. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está nos apresentando essa imagem daquele que um dia se esvaziou, foi obediente, ser humano perfeito, e obedeceu até dar a sua vida na cruz, mas a morte não foi suficiente para dominá-lo, ele venceu a morte, ele ressurgiu, e agora ele reina como um rei vitorioso e glorioso, que tem o domínio no céu e na terra. E o que isso implica para nós,
quando eu falo que no ID, a missão do discipulado, é importante a gente saber quem nos comissiona. A gente tem que entender que quem está nos chamando para a missão não é a igreja, não é o pastor, mas quem está te chamando e está me chamando para a missão é esse rei vitorioso que reina agora no céu e na terra. E se é esse rei, a primeira implicação para a minha vida é a obediência. Entenda que o chamado, o ide aqui do Evangelho, não é uma opção para mim, para você. Se der, você sai e testemunha do Evangelho aí fora. Ou se der, você fale do Evangelho para as pessoas. Não. Porque quem está me mandando a fazer isso é o rei vitorioso que reina sobre o mundo e sobre a sua igreja. Ele é o cabeça do corpo. O cabeça, a ideia, ele dirige, ele governa a sua igreja. Igreja somos nós. E cabe a nós obediência. Agora, quando é obediência, primeira coisa que eu entendo que a obediência está acima dos meus sentimentos. Porque duas coisas que a gente coloca como muleta às vezes. Quantas vezes a gente não ora assim e fala, Deus, me coloca sentimento para mim evangelizar alguém. Deus, coloca paixão. Isso é muito parecido com a questão do amor. Quantas vezes a gente fala assim, eu não consigo amar, eu não sei o sentimento. Quando na Bíblia vai mostrar que o amor é um mandamento. Eu não preciso sentir para amar alguém, eu tenho que amar porque é obediência. É a mesma coisa aqui. Eu não preciso sentir para testemunhar, eu tenho que obedecer. Porque quem está me comissionando para o ID é aquele o rei vitorioso que governa. Eu não preciso sentir, eu tenho que obedecer. Quer ver uma outra muleta que a gente coloca? Quem nunca orou, eu já orei já. Deus, coloca uma oportunidade para mim evangelizar alguém. Aí a gente ora, a gente só fica na oração, e passa, e a gente fala, não apareceu a oportunidade, então eu acabei também não evangelizando, né? Ainda colocamos a culpa em Deus ainda. Não. É obedecer, porque eu entendo, e você possa entender, que a oportunidade está onde você está. A sua oportunidade pode, por exemplo, ser no seu ambiente de trabalho, com o seu colega de trabalho. Você não precisa orar para que Deus coloque oportunidade, não estou falando que seja errado. Mas a oportunidade está no seu ambiente de trabalho. A oportunidade está no seu familiar que não conhece a Cristo. A oportunidade está para você jovem, onde seu pai não conhece, sua mãe não conhece a Cristo. A oportunidade está no ônibus que você pega e você vai trabalhar, e alguém que senta sempre ao seu lado, e a oportunidade de você falar do Evangelho. A oportunidade está posta. Porque o chamado do ID, se o nosso Deus é o Rei vitorioso que nos convoca, é a obediência. Mas tem uma outra implicação. Se Ele é o Rei vitorioso, a gente tem que entender que o poder para nós testemunharmos do Evangelho não está em nós. O poder para nós testemunharmos do Evangelho está em Cristo. Por quê? Entenda uma coisa, não está em nós o poder de determinar a eternidade do ser humano. Eu não tenho esse poder, você não tem. Não está em nós o poder de quebrar o coração daquele para quem nós vamos falar do Evangelho. Eu não tenho, você também não tem. Não está em nós o poder de dar a regeneração, a transformação, a mudança de vida. É importante que nós saibamos disso, sabe por quê? Quantas vezes já não passou na nossa cabeça, você está falando um tempo do Evangelho para aquela pessoa e fala, mas não acontece nada. Eu estou falando, e não acontece nada. Mas saiba que por você não vai acontecer mesmo. E saiba uma coisa, o chamado do ID, nós vamos cumpri-lo indo e falando, mas não cabe a nós o quebrar os corações, o transformar vidas, salvar, perdoar pecados. Eu não tenho esse poder, você não tem. Cristo tem esse poder, o Rei vitorioso que reina sobre o céu e sobre a terra. Quer ver uma outra questão? Quantas vezes a gente não saiu para evangelizar e você não falou assim, eu não sei o que falar? Já não deu esse branco? Puxa, eu tive a oportunidade, eu acabei lá falando com alguém, me faltou uma palavra. De novo, quem está nos comissionando é o Rei vitorioso. E o que esse Rei vitorioso ele colocou dentro de nós? O Espírito dele. Quando você pega em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele fala que ele derramaria o Espírito sobre os discípulos para que eles tivessem poder para ser testemunhas dele.
Eu e você temos esse espírito. O espírito do Rei vitorioso, o Espírito Santo habita em mim e habita em você. E ele nos capacita para sermos testemunhas. Agora, o que cabe a nós, quando nós vamos falar do Evangelho? Primeiro, oração. Deus, me capacita a falar do Evangelho. Outra coisa, se capacitar com a palavra de Deus. Quem sabe você fala, puxa, eu não soube o que falar, não lembrei daquele versículo, daquele texto. Quem sabe por que nós somos negligentes na leitura e na meditação da palavra? Mas uma coisa é certa, quem está nos comissionando para o ID é o Rei vitorioso. E se Ele está nos chamando, cabe a nós obedecermos, porque o chamado é um mandamento. Mas continuando aqui, Mateus agora, ele vai mostrar, quando nós entendemos quem está nos chamando, ele vai mostrar que nós temos um propósito para irmos. Uma finalidade para o nosso chamado. Olha o versículo 19 e o início do 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, ordenado. Uma coisa importante para você entender aqui, qual que é a ênfase do discipulado da igreja? Quando os versículos aqui eles são construídos, existem 4 verbos aqui. E quando a gente vê a nossa versão em português, dá a impressão que tem 2 verbos lá no imperativo, tem o ide e o fazer. Só que na versão original é 3 verbos no gerúndio e 3 verbos no imperativo. Quais são os verbos? O indo, o batizando e o ensinando são no gerúndio. Quer dizer, como que nós vamos fazer discípulos? Indo, batizando e ensinando. Agora, qual que é o foco? O foco é aquele que está no imperativo, fazer discípulos. Então, Mateus, quando ele é inspirado por Deus a construir a forma aqui dos versículos aqui, ele está mostrando que o foco, a preocupação, a atenção da igreja é mostrar que o imperativo ali é fazer discípulos. A nossa preocupação a sair lá fora e testemunhar do Evangelho é fazer pessoas que se tornem discípulas ou discípulos de Jesus e que vivam uma vida consagrada a Deus. Esse é o propósito e o foco da missão. O teólogo William Hendricks, quando ele comenta sobre esse foco do fazer discípulos, ele até parafraseia aqui uma frase que ele diz assim: se eu sou o Senhor de vocês, o que vocês estão esperando? Saiam e façam discípulos. O que Mateus está nos ensinando aqui é como nós vamos fazer discípulos. Nós vamos ensinar e nós vamos batizar. Mas o foco qual que é? Fazer discípulos. Fazer discípulos e discípulos de Jesus. E aqui cabe a gente pensar algumas coisas aqui para a nossa vida. Primeiro, quem faz discípulos? Existe uma frase bem lógica. Quem faz ovelha? Ovelha. Quem faz discípulo? Discípulo. Quem vai fazer discípulos na missão? Eu e você. Mas o que acontece muitas vezes? Isso tem uma questão histórica. Muitas vezes nós terceirizamos para os missionários, para o pastor. Mas isso é uma questão histórica. Quando você pega a igreja nos primeiros séculos, quem evangelizava e a igreja cresce foram os primeiros cristãos, que após serem perseguidos, eles se espalham ali pela região ali e começam, no contato com as pessoas ali, a evangelizar e começam a formar discípulos, começam a formar igrejas. Mas são os próprios discípulos, os cristãos, que formam outros cristãos, outros discípulos. Para mostrar o quê? Que nesse caminho de discipulado, onde nós somos convocados pelo Rei vitorioso, o nosso foco é fazer discípulos. E como nós vamos fazer discípulos? Nos movendo como discípulos e indo. Deus estabeleceu no processo do discipulado é que nós, como discípulos, nós vamos fazer discípulos. Deus quer usar a minha e a sua vida para fazer discípulos. Agora, importante aqui, como é que nós vamos fazer discípulos? E aqui é uma palavra chamada relacionamentos. Gente, nós só vamos fazer discípulos lá fora, um parênteses aqui. É importante nós sairmos, entregarmos folhetos,
um folheto chega na mão de alguém, lê o Evangelho, a gente faz trabalhos evangelísticos, mas o trabalho, isso é questão bíblica, que dá resultado é o relacionamento. Nós sairmos lá fora, é tão redundante até, né, sairmos lá fora, mas estarmos lá fora e criarmos vínculos e relacionamentos com as pessoas. É você estar lá no seu trabalho e você criar vínculos e amizades com as pessoas do seu trabalho. É você estar lá, se você estuda na faculdade ou na escola, você criar vínculos e amizades com seus amigos. Mas claro que é para você influenciar, não para você ser influenciado. Mas entenda que nesse processo de discipulado, a forma que nós vamos fazer discípulos é nos relacionando com as pessoas lá fora. Criando um vínculo com as pessoas lá fora. Não tem outra forma. Relacionamentos. Por quê? Porque o foco de Jesus é que, ao criarmos relacionamento com as pessoas, é que alevemos elas ao Evangelho que transforme a vida delas e elas se tornem discípulos, porque esse é o foco. Porque o foco de Jesus, na verdade, ele não quer encher a igreja de espectadores. Ele não quer encher a igreja de espectadores que vêm aqui para a igreja pensando num programa, num entretenimento. Jesus não quer encher a igreja dele de admiradores que admiram o pastor, admiram a música, a estrutura, o programa que a igreja pode oferecer. Jesus ele não quer que a igreja se encha lá o hall de membros. Não, ele quer que a igreja tenha discípulos que o amem de verdade, que consagrem a sua vida a ele. A pergunta é como que nós vamos fazer discípulos? Olha para o versículo 19 e 20 aqui, ele usa dois verbos, batizando e ensinando. Então, como é que nós vamos fazer? A igreja, nesse mover para a missão, ela vai batizar e ela vai usar o ensino. O que é o batismo aqui? O batismo é a ideia, como nós somos reformados, lembra? O batismo é a ideia, entra no lugar da circuncisão, do Antigo Testamento. Lá na circuncisão, por exemplo, a criança, quando ela era circuncidada, ela entrava no povo de aliança. E no Novo Testamento, o batismo agora entra no lugar da circuncisão. Então, o que ele está falando aqui? A ideia aqui é levar aquele que nós estamos evangelizando a entender a importância de seu compromisso com Deus e seu compromisso com a comunidade de fé, o povo de aliança. Então, quando ele fala de batismo, é a ideia que a gente tem que levar as pessoas que nós vamos evangelizar a entender o compromisso dela, o amor dela por Deus, mas o amor e o compromisso dela com a comunidade, com o povo de Deus. E como que nós vamos criar isso nelas? Através do ensino. E aqui o ensino, a ideia aqui é tanto o ensino ético, o ensino da vida por vida, mas é o ensino também do aspecto didático e doutrinário. É um ensino de duas mãos aqui. É o ensino da vida, mas o ensino também doutrinário, bíblico, da doutrina. O que isso tem a ver com a gente aqui? Que nós vamos sim testemunhar, nós vamos sair lá fora, nós vamos criar vínculos com as pessoas, mas entenda uma coisa, nós temos que ser intencionais. Nós temos que criar vínculo com essas pessoas com o objetivo de levá-las a assumirem compromisso com Deus, mas com a comunidade de fé, com a igreja. Agora, por que isso é importante para nós agora aqui? E o que cabe a nós? É que, quando essas pessoas chegarem aqui no nosso meio, essas pessoas que nós vamos trazendo, que elas estão conhecendo o Evangelho, nós estamos testemunhando para elas, o que cabe a nós como igreja? Ser uma igreja acolhedora. E se tem uma coisa que a Pipa ela é uma igreja acolhedora. É fazer com que essas pessoas que estão conhecendo o Evangelho, estão sendo levadas a Cristo, elas cheguem aqui e sintam o calor de Cristo através de nós. O abraço de Cristo através do nosso abraço. Sermos uma igreja acolhedora. Sermos uma igreja que, além de ser acolhedora, cria vínculo com essas pessoas. Não só abraça, mas cria uma amizade. E nesse processo agora, o ensino no discipulado.
Como é que nós vamos criar esse vínculo dessa pessoa com a igreja, com Deus, o ensino? Daí a importância de levarmos as pessoas a estarem aqui, aquelas que nós estamos apresentando o Evangelho, para que elas estejam aqui, elas tenham contato com o estudo bíblico, elas tenham contato com a EBD, elas tenham contato com a classe de catecúmenos, elas tenham contato com os sermões, para que elas sejam levadas a conhecerem o Evangelho de fato, a serem transformadas de fato, a serem discípulos e discípulos de fato. Por quê? Porque o Rei vitorioso nos chama à missão. E como uma missão, a missão é uma ordem. E nessa ordem o foco é o quê? Fazermos discípulos. Mas tem uma última coisa aqui. Qual que é a abrangência do ID? A dimensão desse ID. O versículo diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Qual que é a abrangência da missão do ID? O mundo inteiro. As nações, entenda aqui que a palavra usada aqui no grego é etne. É uma palavra que tem ideia de nações, de povos, países. A ideia do mundo inteiro, como eu falei aqui. Agora, compreenda uma coisa. Não necessariamente aqui o mundo, a ideia não é que eu vou evangelizar cada pessoa do mundo. O cumprimento não é esse. Quando ele está falando da abrangência aqui, não é cada pessoa do mundo, ou cada pessoa de cada país seja evangelizada, não. O cumprimento da missão é atingir todos os países, todas as nações, não necessariamente cada pessoa desses países ou das nações. Ou seja, a igreja cumpre a missão atingindo o mundo inteiro, cada país, cada língua, cada raça. E isso é um princípio bíblico. Isso não é, além de ser um princípio bíblico, isso não é um princípio só do Novo Testamento. Isso é um princípio que começou lá em Gênesis. Quando você lê lá em Gênesis 1:28, a gente vê esse princípio de Deus estabelecido. Olha aqui, diz o Gênesis 1:28. Deus os abençoou, o homem e a mulher, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, e encham e subjuguem a terra. Deus aqui, ao criar Adão e Eva, Deus dá uma ordem que eles iam ser representantes de Deus, dominar a terra, e que, ao se multiplicarem, a glória de Deus revelada neles se espalhasse para o mundo inteiro. Isso é um princípio missionário. Não é só o Novo Testamento, é um princípio por toda a Escritura. O mundo inteiro conhecer a glória de Deus. Em Gênesis também, quando você pega o capítulo 12, versículo 1 e 2, quando Deus separa Abraão e fala para ele ir para a terra que Deus lhe mostraria, olha o versículo 1 e 2. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Aqui o final é: todos os povos da terra serão abençoados. De novo, o princípio missionário aqui é o mundo. Não necessariamente cada pessoa de cada lugar, de cada país, mas o mundo. E qual que é a implicação disso para nós aqui? Primeiro, é entender que o Evangelho não faz acepção de pessoas. É triste a gente ver que na história do Evangelho, a gente vê, por exemplo, como movimentos como o apartheid na África do Sul surgem, por exemplo, através de um pastor. François, eu não vou lembrar o nome dele inteiro, mas um movimento discriminatório, racial, que surge de um pastor. Você pega aquela seita, Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, com princípios doutrinários errados, seguido por muitos que se dizem cristãos, e que faziam uma questão racial lá. Quando, na verdade, quando o Evangelho fala o mundo inteiro, os povos e raça, o Evangelho não faz acepção de pessoas. Entenda aqui que o Evangelho é tanto para o branco, mas para o negro. O Evangelho não faz distinção da cor da pele da pessoa. O Evangelho é tanto para aquela pessoa que tem escolaridade, como aquela que não tem. É como aquela que tem um alto cargo na sociedade, como aquela que não ocupa um alto cargo. Porque o Evangelho não faz acepção de pessoas. Porque o Evangelho é para todos os tipos de pessoas. Agora,
o que eu tenho que entender aqui? Se é para o mundo inteiro, tem duas implicações para mim aqui e para você. Primeiro, esse mundo inteiro tem uma implicação mundial. E a igreja faz isso. Você pega, por exemplo, a igreja presbiteriana, 54% dos dízimos é voltado para missões. E desses 54%, uma pesquisa atual lá, você pega a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana, aqui no Brasil, ela atende 183 campos. O Brasil. Você pega a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela apoia 292 missionários pelo mundo, 41 países. Com a ideia o quê? Do evangelho atingindo o mundo inteiro, e precisa ser atingido mais. Porque tem povos que ainda, lugares que ainda não chegaram ao evangelho. Mas tem uma outra questão. O mundo aqui também, entenda que a localidade onde você vai evangelizar, o mundo, a etnia, não necessariamente precisa você ir para um país ao rio fora, ou para algum lugar fora aqui do estado de São Paulo. Entenda que o seu mundo, a sua etnia a ser evangelizada, para você testemunhar e fazer discípulos, começa na sua casa. E vá por mim. Você já foi filho no lar onde seus pais não são cristãos? Eu garanto para você que é mais difícil você testemunhar lá do que você ir lá fora e testemunhar do evangelho. Mas entenda que a minha nação e o meu povo começa lá na minha casa. Depende com seus pais que não conhecem o evangelho. Você não precisa sair para o mundo. De repente, o seu mundo é um colega de trabalho seu lá que precisa conhecer o evangelho. De repente, o seu mundo, como eu falei, é aquele rapaz ou aquela moça que está ao seu lado todo dia lá, conversa com você no ônibus, vocês falam de tantos assuntos, mas você já falou do evangelho? Ali está o seu mundo, para você testemunhar do evangelho. Por quê? E eu concluo aqui, porque o evangelho, ele é parte essencial do discipulado. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que a missão, ela não é um adendo na nossa agenda. O Hernandes disse que a missão é um estilo de vida da igreja. É o que marca, é o que nos caracteriza como igreja. E quem nos convoca é o Rei Vitorioso. Para um propósito, sairmos e fazermos discípulos. E para todos os lugares, a começar no lugar mais perto de você, mais próximo de você, mas o mundo também. E saiba disso, que nós temos uma promessa. E qual que é a promessa que Jesus fala? Eis que estou convosco todos os dias. E aqui eu termino. Nós somos discípulos em missão no mundo. E eu não sei você, essa promessa é muito importante, porque em missão no mundo, nós vamos passar por diversos momentos da nossa vida. Entenda que a presença de Deus vai estar nos seus momentos ruins da sua vida, quando você recebe um diagnóstico de uma enfermidade, quando você enfrenta uma crise com um filho, quando você enfrenta uma crise no casamento, quando você enfrenta uma crise financeira. Mas a promessa é, nós continuamos em missão com a presença de Deus. Mas entenda também que nós vamos ter momentos bons também. E nós vamos continuar em missão. Porque Jesus falou que Ele vai estar com a gente todos os dias da nossa vida. Cabe a nós sair com a missão. Tem uma historinha, eu termino. O pastor Jung, pastor de hebraico aqui no Palácio da Vida, uma vez ele conversando com ele, ele falou: William, eu tenho um hábito de todo dia ir lá na rodoviária aqui em Atibaia e falar do evangelho para as pessoas lá. Você já fez isso? Tem um hábito de fazer isso? Eu tive que abrir minha carapuça, né, e falar: puxa, pastor, é preciso fazer mais. Aí ele falou: sabe uma coisa que para mim é uma experiência muito grande para mim com Deus lá?
que quando eu estou evangelizando essas pessoas, eu sinto uma presença tão forte do Espírito Santo. Ele falou: William, você quer sentir a presença de Deus na sua vida? Comece a evangelizar e testemunhar das pessoas. Por quê? Porque ele falou: a igreja cumpre a missão, obedece à ordem do Rei vitorioso, e ele faz a promessa: eis que estou convosco todos os dias da tua vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado porque o Senhor nos dá uma missão. Uma missão que não é uma opção para nós. É um dever. É um imperativo, e como um imperativo é uma ordem, um mandamento a cumprirmos. De sairmos mundo afora, aonde nós estivermos, no meu ambiente de trabalho, com os meus parentes, no lugar onde eu estudo, aonde eu estiver, Pai, ali eu testemunhar do Evangelho de Cristo. E levar essas pessoas para que assumam um compromisso com o Senhor e com essa comunidade de fé. Que elas sejam ensinadas a isso, Pai, aqui na tua igreja. E que e quando essas pessoas chegarem aqui, nós possamos ser uma igreja que abrace essas pessoas, acolham essas pessoas, amem essas pessoas. E nos ajude, Pai, a sermos testemunhas, nos capacite a sermos testemunhas, ó Pai, onde nós estivermos. Para que, aonde nós, seja qualquer local que nós estivermos, ó Pai, as pessoas primeiramente possam olhar para a minha vida, para as nossas vidas, e olhar a diferença das nossas vidas. E também aquilo que sai da nossa boca, que é o teu evangelho, que é a mensagem das boas novas, do Deus que se reconcilia com o mundo através do Cristo, que dá a sua vida por nós. Obrigado, Pai, obrigado pela tua igreja, que o Senhor compraste com o teu sangue, e que agora o Senhor convoca essa igreja para estar junto de Ti, aprender de Ti e sair para a missão. Nos ajude a cumprir isso, Pai. Nos abençoe, Pai, durante essa semana. Nos dê uma ótima semana. E o desafio é, Pai, como eu falei, nós não precisamos orar para testemunharmos. Nós vamos ter oportunidades. O que nós precisamos é intencionalidade. É se dispor e obedecer e falar. Falar e testemunhar do Evangelho. Nos ajude a fazer isso, nos ajude a obedecer e a cumprir isso durante essa semana, Pai. Abençoa-nos e nos fortaleça durante essa semana com Tua graça, com Teu amor, com a presença do Teu Santo Espírito, Pai. É isso que nós oramos no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Pai. Amém. Já estamos terminando o nosso culto desta noite. Temos alguns avisos importantes. No próximo sábado, dia 20, lá na Casa de Acolhimento Ipepenha, vamos ter lá um mutirão, né, Alexandre? Um mutirão, vai sair daqui da igreja às 8h30. Vai começar lá às 9h, né? Isso aí. Então, quem for, quiser ir, pode passar o nome para o Alexandre, para o Lucas ou o Renan. Vai ter um almoço lá, né, para organizar esse almoço. No mesmo dia, lá também, na Casa de Acolhimento, vai ter um culto da fogueira, às 17h30. E quem for tem que levar um prato típico, né, de junino. É isso mesmo? Julino, né? Então, no próximo sábado, irmãos, esses são os avisos que eu tenho. Bom, queremos agradecer os visitantes, os convidados, né, aqueles que estiveram aqui conosco nesta noite. Eu tenho alguns nomes, eu vou estar lendo, e a pessoa só dá um sinalzinho assim para a gente conhecer. Gisele e Denis. Estão aqui na frente. Deus abençoe, obrigado pela visita, viu? Letícia. Isso. Aperte aí a mão da Letícia, dê um abraço nela. Obrigado, Letícia. Alessandra, que Deus te abençoe, viu, Alessandra? E Mayumi, pronto, que Deus te abençoe também, viu, Mayumi? Sinta-se à vontade na nossa igreja. E agradecer também por todos vocês que vieram, que Deus abençoe, que Deus nos conduza em paz,
né, por mais essa semana até os nossos lares e nos dê uma semana abençoada. Amém? Isso aí. Deus abençoe.